O que nós vamos ver aqui na data de hoje? O cronograma ele é bem simples, onde que a gente vai apresentar um pouquinho mais a SAF, para quem não teve tempo de pesquisar na internet, aí um pouquinho mais sobre a gente. Nós vamos falar sobre o mercado, o tamanho do potencial que esse mercado existe aí para quem deseja iniciar uma carreira como consultor empresarial. É um mercado extraordinário e os números vão mostrar isso aqui para vocês. Um resumo sobre o negócio franqueado, que é o que vocês estão adquirindo, quais são os benefícios e vantagens desse modelo de negócio. Os requisitos, que é aquilo que nós também esperamos por parte dos franqueados, quais são as características e o perfil que cada um de vocês obrigatoriamente tem que ter para ser um franqueado bem-sucedido ou um consultor de empresa bem-sucedido, que é uma das melhores remunerações que paga no país hoje, uma das melhores, né? Consultor de empresa tem várias formas de remuneração fixa e variável, então também nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Depois o suporte, então todo o suporte que é prestado para cada franqueado, bem detalhado, as regras do negócio e os próximos passos, quem pretende, quem gostar da apresentação e pretende seguir um pouquinho mais aqui com essa modelagem de negócio, né? Bom, eu sou sócio fundador da SAF, hoje eu já não sou mais sócio majoritário, eu comecei sozinho e nos últimos, desde 2016, eu comecei a transformar alguns franqueados em sócio, então hoje nós somos 6 sócios, eu e mais 5, essas 5 pessoas, um é funcionário, que é o Heitor, e os outros vieram tudo de mercado, adquirindo a franquia, fazendo um plano carreira e se tornaram sócio de um modelo de negócio que vocês também vão conhecer um pouquinho mais aqui no que eu vou apresentar para vocês. Então, desde 2007 que eu estou atuando na frente da SAF Consultoria, a gente acaba mantendo essa liderança em maior rede de consultoria empresarial do país. Hoje nós estamos bem grande, nós passamos já de 80 escritórios e a meta para esse ano ela acaba sendo bem mais ousada. A gente pretende chegar em mais de 500 consultores, atendendo em todo o território nacional. A gente está credenciado em órgãos super importantes, como o CRA, né, o Certificado de Registro de Administrador, e a própria Associação Brasileira de Franchise, e temos também alguns selos de excelência e premiações pelas pequenas empresas, grandes negócios. Então, nessa trajetória nossa aqui, de mais de 16 anos, a gente acabou conquistando algumas premiações que acabam sendo bem relevantes. Os números que a gente traz nessa modalidade de negócio, né, de franquia, acaba sendo números super satisfatórios, super agressivos em termos de mercado. São 16 anos atualizando uma metodologia de atendimento do micro e pequeno negócio. A nossa metodologia está 100% padronizado dentro de uma plataforma toda tecnológica, onde que tem uma interação do micro e pequeno empresário junto com o consultor de empresa. São mais de 7 mil clientes atendidos em todos esses escritórios nossos. Então, a gente passou por diversos segmentos em várias regiões com culturas diferentes no Brasil, uma experiência muito grande e valiosa que vocês também vão adquirir a partir do momento que vocês começam a absorver aí nossos treinamentos e repasse de metodologia. Dentro dos nossos 80 escritórios espalhados em território nacional, entre os próprios franqueados e os funcionários dos franqueados, já ultrapassam mais de 200 consultores na nossa base. Então, a gente está bem agressivo em termos de crescimento, né, em expansão mesmo, e o mercado favorece isso. Os números e a nossa presença em território nacional, a gente tem uma missão aí até 2027 em atingir escritórios fora do Brasil. Então, já existe algumas negociações engatilhadas, uma delas é o Paulo, que possivelmente vai entrar nesse encontro de hoje para bater um papo com a gente. Se der tempo, ele está morando em Peru, o Paulo vai seguir esse projeto internacional. Ainda não está muito avançada a negociação, está bem no início, mas é uma pessoa que a gente valoriza muito pela experiência e a trajetória que ele traz também. Então, já começou a partir desse ano algumas tratativas de sair fora do país, porque a gente quer ser referência também internacional, né? Os números aqui no Brasil já são bem impactantes. Entre mão de obras indiretas, já geraram mais de 20 mil empregos indiretos. São mais de 82 segmentos impactados em diversas áreas do Brasil. 61 mil empresas, 61 mil pessoas que nós estamos gerenciando dentro das empresas que a gente presta consultoria. Então, tem cliente nosso
que chega a ter mais de 7 mil funcionários. A Provac é um cliente nosso aqui na região de Araraquara, ele tem 7 mil funcionários. Então, se a gente somar todos os funcionários indiretamente que a gente presta consultoria e treinamento através dos nossos clientes, ultrapassa aí 61 mil pessoas. E os números, se fosse somar o faturamento de todos os nossos clientes que nós estamos atendendo atualmente, passa 1,5 bi ao ano de gerenciamento pelos nossos escritórios. Premiações, eu falei um pouquinho no primeiro slide, só repetindo aqui quais são as premiações, né? Nós temos 4 selos de excelência em qualidade pela Pequenas Empresas Grandes Negócios. Nós temos 2 grandes prêmios, nós temos 4 pela Associação Brasileira e 2 pela Pequenas Empresas Grandes Negócios. A ABF, para quem não conhece, a Associação Brasileira de Franquia, ele é o órgão máximo em termos de franchise no nosso país. É um órgão super sério e comprometido. Esse selo é uma avaliação que vem através do Serasa Experian. Para conseguir uma certificação dessa, tem que comer muita lenha e mastigar bastante suor, bastante esforços para conseguir atingir esses selos de excelência. E a gente também conseguiu aqui atingir a Pequenas Empresas Grandes Negócios com uma quinta com maior faturamento do segmento, entre pequenas empresas e grandes negócios. E a 8ª franquia, melhor franquia para se investir nesse segmento, que o segmento é tratado pela Associação Brasileira de Franquia, Negócios e Serviços, né? Então tem bastantes players super interessantes lá, tem as franquias de loja de conveniência, dos postos de gasolina Ipiranga, que são fortes, acaba concorrendo com a gente, mas mesmo assim a gente pegou uma boa classificação em 8ª, melhor para se investir ali. Aqui a gente tem um pouco mais a visão que a gente vai explicar bem detalhado para vocês qual é a função de cada franquia, né? Então aqui dentro do modelo Elite, vocês vão entender um pouquinho mais à frente o que é um franqueado Elite e alguns serviços também que eu vou detalhar um pouco mais à frente, qual é o nosso portfólio, o que tem no nosso cardápio de serviço. Então nós temos gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de venda e marketing, gestão operacional, apoio gerencial, apoio ao micro e pequeno empresário. Nós temos formatação de franquias e temos também ERP, que é um software aí de gestão que a grande maioria conhece, o software utilizado pelos micros e pequenos empresários. Essas são algumas de nossas soluções. E aqui nesse slide seguinte vem o porquê ser consultor empresarial, né? Quais são as vantagens e o benefício de ser um consultor empresarial. Então aqui a gente tem algumas coisas que acabam sendo bem impactantes, bastante desejada para a maioria das pessoas que querem empreender, e mesmo aquelas pessoas que estão só na fase preliminar e inicial ali de sair do mercado CLT tradicional e vir para o mercado como empreendedorismo, geram bastante desconforto no momento dessas pessoas que estão fazendo essa transição, e esse slide acaba refletindo exatamente algumas das vantagens, né? É óbvio que dá frio na barriga, como também qualquer mudança de emprego também dá um frio na barriga, e a mudança de um emprego para um empreendedorismo, para montar sua primeira empresa, seu primeiro negócio ou sua primeira franquia SAF, dá realmente esse frio na barriga, e nós aqui apoiamos nessa transição de você sair do mercado de CLT, onde que tem todo um padrão que nós carregamos aí dos nossos pais, né, dos nossos antecedentes, que trabalhar com carteira de trabalho traz uma certa segurança. Isso realmente hoje não é verdade. A gente percebe a quantidade de empresas que estão fazendo demissão de algumas pessoas, né? Então não traz essa estabilidade que é vista de uma forma equivocada. E eu sempre coloco alguns exemplos. Esse slide é um slide que acaba trazendo isso para vocês, que uma pessoa que ganha lá 15, 20 mil reais, é preferível ela ter 10 clientes atendendo consultoria por R$ 2.500, ele nunca vai perder os 10 clientes no mesmo tempo, do que ele atender um cliente ganhando 20, 25, que dá o mesmo valor e ele pulveriza o risco e tem várias possibilidades de ganhos maiores com muito mais segurança. Então essas são diversas formas aí de benefício do consultor de empresa, que eu vou falar outras vantagens também, que tem durante a apresentação, mas algumas delas é trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? A gente acaba conseguindo fazer isso remotamente para alguns projetos, não são 100%
dos projetos que a gente presta serviço, mas boa parte dele já era prestado remotamente, bem antes da pandemia, e depois com a chegada aí do coronavírus, a gente conseguiu fortalecer esse atendimento nosso junto aos nossos clientes, boa parte dele é remoto, né? Então a gente consegue hoje, nós temos clientes atendendo no Brasil inteiro aqui por São Carlos, pela matriz, sendo clientes que nós nunca vimos presencialmente. Então consegue ser feito alguns trabalhos remotos, novamente não são 100%, mas consegue boa parte aí de uma remuneração, principalmente para quem quer focar mais em gerenciamento de indicadores, implantação da RP, tem uma série de demandas que a gente consegue fazer isso de uma forma bem remota. Faturamento garantido por nós, está escrito ali entre parênteses vídeo contrato, né? Quem tem desejo, quem tem mais, é mais inseguro nesse modelo de negócio, a gente consegue garantir o retorno do valor investido no nosso modelo de negócio em contrato. A única contrapartida que a gente faz é solicitar 2 visitas de prospecções por dia útil. Então, a gente está falando de 2 visitas por dia, uma antes do almoço e uma depois do almoço, que vai chegar em 40 visitas no mês, né, sendo 20 dias úteis. E, proporcionalmente, a média hoje, estatística da nossa rede, dos nossos escritórios, é fechar 10%. Então, automaticamente, aí nós estamos falando que é bem fácil a gente conseguir atingir essa segurança em contrato, porque o valor investido ele é bem inferior ao valor do serviço que nós vendemos. Negócio altamente lucrativo, né? Nós estamos falando de vender inteligência, de vender capacidade intelectual. Então, aqui não tem compra de estoque, não tem produto, não tem vencimento, não tem manuseio como restaurante, né? Que você tem que produzir a comida, fazer a comida. Depende de pessoas, de funcionário, depende de uma série de fatores, até mesmo de aluguel, né? Então, a nossa margem de lucro aqui por estar vendendo serviço e estar vendendo inteligência, estar vendendo capacidade intelectual, por isso que vocês viram aí na apresentação de vocês o nível de pessoas que a gente busca através das ferramentas Facebook, Instagram e Google. A gente leva o nível lá para cima para impactar e conseguir atingir através do algoritmo aí das redes sociais pessoas de altamente qualificada, formadas, pós-graduadas e que têm experiência e trajetória profissional, porque o que vocês vão vender realmente é isso aos seus clientes. É inteligência, é conhecimento, é capacidade intelectual, e isso acaba trazendo margens super atrativas, acima aí de 40% de lucratividade. Isso nós estamos falando lucro líquido mesmo, é bolso, não é lucro bruto, não é outro tipo de lucro, não, realmente resultado líquido, é a última linha. Nós estamos há 16 anos no mercado, então isso traz uma série de benefícios e segurança, tanto para vocês que estão estudando a possibilidade de vir para dentro da rede, trabalhar entre nossos consultores, um de nossos escritórios, como também para o cliente futuro aí de vocês, né? Comprar uma marca que já tem 16 anos, já tem mais de 7 mil clientes atendidos, temos uma estrutura de 80 escritórios, isso acaba trazendo uma segurança absurda para o cliente e facilitando a penetração também de vocês conseguirem vender serviço de consultoria. Colaboração completa, então, entre todos os escritórios, a gente tem um network que troca muito serviço entre os escritórios. Então, um exemplo assim, se algum escritório conhece um pouco mais de consultoria tributária e o escritório de outra cidade vender essa demanda, é repartido o projeto, geralmente 50% para cada um, 50% para quem vendeu e 50% para quem vai entregar. Então, já existe essa colaboração completa entre os sócios, entre os escritórios. Metodologia completa, né? Nós temos uma metodologia hoje que tem uma EAD, não é somente os treinamentos presenciais, nós temos todo o suporte que vai impactar de treinamentos online, treinamentos presenciais, reuniões de segunda e sexta-feira, manuais de atendimento ao cliente e chamado. Então, toda a metodologia está envolvendo uma série de suporte, uma retaguarda por trás de vocês que dá uma segurança, tanto na parte de venda para os seus clientes, como também a parte de entrega. O negócio é super acessível e um investimento super baixo, porque a maioria das vezes vocês não vão precisar de uma estrutura, são 3 tipos de modelos, então acaba sendo um negócio super acessível, independente do momento profissional de cada um de vocês, é fácil a gente poder dar o start, iniciar a nossa parceria e vocês crescerem dentro de um plano carreira que já existe
aqui dentro do modelo da SAP, que eu também vou apresentar um pouco mais à frente para vocês. O sistema, né? Nós temos um sistema hoje que nós chamamos ele de Teu Gestor, é uma plataforma que a gente vem desenvolvendo ele há 4 anos, bem antes da pandemia, e hoje ele é utilizado por todos os nossos escritórios e também por todos os nossos clientes. Vocês vão conhecer um pouquinho dele lá na frente, e isso acaba trazendo uma segurança e um diferencial também para vender novos projetos absurdamente grande em relação a outros escritórios de consultorias na região de vocês. Esse é um dos principais diferenciais que nós temos hoje. E o Teu Gestor também acaba trazendo aí uma escalabilidade, né, uma forma de escalar um escritório de consultoria, que eu sempre falo aqui nesses nossos encontros, que prestação de serviço, como manicure, como dentista, como escritório de advocacia, muitas vezes o conhecimento está alocado somente à pessoa, àquele profissional, o líder do negócio. E dificilmente ele começa a contratar pessoas, como o cabeleireiro, né? O exemplo do cabeleireiro, ele começa a contratar outras pessoas para ajudar no salão, e quando essa pessoa sai, ela leva uma carteira de clientes embora. Eu sofri com isso em 2008, 2009, onde que eu comecei o desenvolvimento de um sistema, onde que hoje ele está batizado aí de Teu Gestor, que mesmo que os funcionários de vocês saiam, vocês conseguem blindar e manter uma carteira de clientes e trazer aí uma segurança financeira escalável, um crescimento escalável à carteira de clientes de vocês. Carteira de clientes aqui, né? Falando um pouquinho mais, nesse slide a gente obviamente não coloca todos, a gente coloca alguns que são mais regionais e alguns até bem conhecidos por vocês, como Ótica Diniz, ele é bem conhecido. A UFSCar e a Unesp são clientes conhecidos. Boticário é um cliente de grande porte também, que está dentro desse slide. Nós temos aí a Imbel, que é a maior empresa de armamento e munição, onde que nós fizemos um treinamento de gestão e liderança para todos os tenentes. Então tem algumas referências bem interessantes. E nos treinamentos que vocês vão ter, vocês já vão sair do treinamento conhecendo algumas referências, podendo levar isso ao cliente que vocês estão prospectando como se fosse cliente de vocês. São clientes atendidos aí pela estrutura da SAP, onde que a gente acaba dentro desse franqueamento da liberdade e da autonomia para que vocês utilizem outros cases atendidos por outros escritórios. Nós temos aqui nessa slide ainda um case que ele é bem referência de mercado, que tem vídeos aí no YouTube falando da gente, que são ali o Tim Nogueira, é o segundo logotipo que está lá em cima, são os irmãos Nogueira, né? O Rodrigo e o Rogério Minotauro são campeões mundiais de MMA, e nós fizemos um trabalho de expansão para eles bem interessante. Conseguimos sair aí de zero, que era uma franquia de treinamento deles lá no Recreio, no Rio de Janeiro, e chegamos em 56 franquias, né? 56 academias estruturadas, e é um case que é super referência para nós, com vários depoimentos dos irmãos Nogueira. Então, são vários cases que vocês levam como benefício para a operação de vocês dentro dos escritórios. As modalidades que vocês vão ter oportunidade de entrar no modelo de franquia. Então, nós temos 4 modalidades, são as 4 primeiras que vocês estão vendo nesse slide. O modelo Elite, eu vou explicar cada um deles bem detalhado lá na frente. O modelo Platinum, que é o intermediário, e o modelo Prime, que é o modelo estruturado já com o escritório e com o funcionário. São esses 3 modelos que nós estamos apresentando aqui. Os 2 posteriores nós não franqueamos ele, não é franquia, é um modelo para quem já é franqueado, que a gente convida para ser sócio mesmo, no modelo de aceleração, é um modelo de sociedade, onde nós temos uma hold empresarial, e essa hold a gente chama esse consultor de Black, ele é sócio nosso, ele entra com uma participação dentro desse CNPJ, e nós temos evento em São Paulo, onde é selecionado 30 empresas para participar desse programa de aceleração, que chama Growth, e dentro desse programa de aceleração que a gente faz em São Paulo, no final dele, que são 2 dias de imersão, a gente acaba resolvendo abrir um pitch para algumas empresas que têm interesse em ter sócio, né, em ter investimentos. E aí, nesse pitch, a gente acaba investindo em algumas empresas onde que hoje nós já somos sócios de 4 modelos de negócio. E a meta até 2027 é chegar em 120 empresas incubadas dentro dessas holds. Então, esse é um modelo bem estruturado, que foge totalmente do modelo de franquia.
Não estamos falando aqui do Black e não estamos falando do Growth. Nós estamos falando no modelo de franquia desses 3 primeiros modelos aqui, o Elite, o Platinum e o Prime, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, esses modelos de franquia, desenhando aí um plano carreira, né? O nosso convite para todos vocês aqui não é ser uma relação somente de franqueada, é ser uma relação de sociedade mesmo, onde existe uma relação muito mais próxima, batalhando com um propósito comum de impactar muito mais pessoas pelo mundo. E nesse modelo de sócio, onde que vocês possivelmente vão atingir ali um crescimento profissional dentro de uma hold, e vocês vão ter algumas empresas embaixo de diversos segmentos que passaram por um momento de mentoria com nossos sócios, e ela foi incubada. Então, o modelo é bem agressivo. A gente acabou comprando um valuation de uma das Big Four, né, das maiores consultorias do mundo, que é a KPMG, e ela avaliou o nosso modelo Black, nosso modelo de hold empresarial, em 700 milhões de reais até 2027. Então, é um modelo bem agressivo, e é esse convite que a gente vem fazer para vocês aqui. Independente de qual das 3 modalidades vocês iniciam, nós sempre vamos estar trabalhando para as pessoas evoluírem junto com a gente. A gente é muito focado no nosso propósito, que é evoluir pessoas, e quando a gente trata de evoluir pessoas, não é somente o nosso franqueado, é o nosso franqueado, é o nosso cliente e também são os funcionários de nossos clientes. A gente trabalha fortemente em sempre estar evoluindo pessoas, levando ela para outro nível, capacitando essas pessoas com mais conhecimento, para que a gente se torne aí um mundo muito melhor, com muito menos dificuldades, né? O mercado de consultoria empresarial, os números são monstruosos, é realmente um oceano azul de oportunidades. Todos os grandes players, bancos, todos os grandes players, investidores e plataformas tecnológicas, aplicativos, ficam totalmente direcionadas a atingir esse público de micro e pequeno negócio, onde que nós já estamos posicionados desde o início da SAF, então a gente é bem reconhecido nesse mercado, que representa praticamente aí 98,5% de todos os CNPJs abertos no país, 98,5% são micro e pequenos negócios. Ultrapassam mais de 7 milhões de CNPJs ativos. É um mercado que cresce no mínimo 14% ao ano, o mercado de consultoria vem crescendo e possivelmente, com o estudo que a FIA fez, nos próximos 5 anos, esse mercado, 78% das micro e pequenos negócios irão procurar por consultoria nos próximos anos. Então, assim, para quem já está há muito tempo, algum de vocês já trabalha com consultoria, né? Em 2007, 2008, 2010, onde eu comecei lá atrás, o empresário nem sabia o que era uma consultoria. Era muito difícil ele compreender, ele confundia consultoria com assessoria, com auditoria. Para ele era tudo muito complexo e com muita insegurança de passar o número da empresa dele. E isso vem se tornando cada vez mais facilitado, cada vez mais visível. E hoje os empresários já têm uma visão clara, principalmente pós-pandemia, que ele precisa de ajuda de um profissional para poder gerenciar, gerir o negócio dele e fazer o negócio dele cada vez mais estruturado. Então, hoje está cada vez mais claro, mais fácil na cabeça do micro e do pequeno empresário que ele precisa da mão de obra de um profissional. E para colaborar com esse modelo aí de negócio, com esse posicionamento nosso, a gente teve aí nos últimos 3 anos uma perca da força do Sebrae, que é um dos nossos principais concorrentes. Então, o Sebrae vem perdendo muita força pelo próprio governo cortar boa parte da verba dele, então vem enfraquecendo o modelo do Sebrae. E a gente vem ganhando esse mercado, vem ganhando força em cima disso, em cima dessa brecha de falta de recursos que o Sebrae está mandando muita gente boa embora, muitos consultores super capacitados, e as micros e pequenas empresas não tem para quem procurar ajuda. As micro e pequenas empresas estão totalmente perdidas, elas vão procurar ajuda para o escritório de contabilidade, para o gerente de banco, para o Sebrae muitas vezes acaba recebendo um curso online, um livro para ler, e não tem o apoio que o micro e pequeno empresário necessita. Então, a gente acaba ganhando cada vez mais mercado com isso. O PIB, quanto que gera de recurso em todo o PIB nacional, em toda a economia? 27%. Nós estamos falando de 1/3 da economia é gerado dentro do mercado micro e pequeno negócio. Então, fica bem claro que esse mercado nosso de consultoria é um mercado de muitas vantagens, de muitas oportunidades geradas para os escritórios,
e é um do mercado que todo mundo que entra consegue se posicionar e facilitar a entrada, porque a necessidade e a demanda do micro e pequena empresa é bem grande. O posicionamento nosso, nesses slides que vocês estão vendo, nós temos ali no centro do miolo, né? A gente chama isso de Big Four ou Big Five, que são as maiores consultorias do mundo. Ernst Young, KPMG, Deloitte e BDO. Essas empresas são grandes, bem focadas em contabilidade, auditoria, então grande atende grande. Nós temos na ponta lá o Sebrae, que ele atende mais o micro e o pequeno empreendedor, as pessoas que estão abrindo uma MEI, empresas individuais, empresa de 1 ou 2 funcionários, e nós estamos posicionados nesse mercado, que é o meio entre as duas, né? Nem tanto o Sebrae, nem tanto a grande. E aí, nesse mercado, a gente acaba se posicionando como líder. Nós temos outros concorrentes, que são os consultores autônomos. 84% desse mercado é atendido por consultor autônomo. Consultor autônomo, muitas vezes, eles não têm escalabilidade, eles não têm escritório, não têm equipe, não têm metodologia. Muitas vezes tem um site, um cartão de visita, e a gente acaba ganhando uma certa facilidade na negociação e na penetração. Então, esse é o nosso posicionamento de mercado. Perfil do franqueado, né? O que a gente espera de um franqueado nosso quando ele inicia o estudo sobre ser um consultor? Ele precisa, no mínimo, ali, ser um empreendedor, ele não pode confundir esse modelo que nós estamos apresentando como um emprego, porque nós não vamos passar nenhuma meta, nós não vamos ficar cobrando o franqueado para fazer alguma coisa, como se fosse relação de patrão-empregado. Ele é empreendedor, ele é dono do seu escritório, ele é responsável por suas atitudes, suas prospecções de cliente, então depende 100% do sucesso da unidade dele. Ele é um consultor autônomo, nós temos todos uma metodologia de repasse de conhecimento do que vai dar certo para ele. Ele compra isso nosso através da taxa de franquia, mas é um modelo que a gente busca ali realmente pessoas que querem empreender, em ter seu negócio próprio. Perfil de gestor, postura ali de liderança, de gestor mesmo, de líder de mercado, ele vai obrigatoriamente, tem que gerenciar um time, ou dentro do próprio cliente, onde que ele reúne ali os funcionários, implanta algum treinamento, implanta algum comando, alguma coisa nesse sentido, alguma ferramenta de trabalho. Então, ele precisa ter um nível bom de gerenciamento e liderança de pessoa, ele precisa ser um gestor obrigatoriamente, senão ele não consegue ser um consultor de empresa. E ele precisa ter um gestor porque em determinado momento que ele queira crescer, ele vai ter que ter time, ele vai ter que ter consultores abaixo da operação dele, abaixo do escritório. Dentro do nosso modelo hoje, um consultor ele vai conseguir atender ali entre 7 a no máximo 10 clientes, mas que isso já começa a ficar insustentável, perder bastante a qualidade, e é o momento que a gente recomenda que ele contrate um assistente. Então, novamente, se ele precisar crescer o faturamento, ele vai precisar ter time e ele precisa ter gestão sobre pessoas. E estratégico, obviamente, quando a gente fala de consultoria, envolve sempre estratégia de mercado, estratégia de sustentabilidade, dar velocidade no crescimento dos negócios, em falar em plataformas tecnológicas, em inovações. Então tem que estar muito antenado, precisa ter um nível de estratégia e basicamente o que a gente pede aí do perfil do franqueado, além de toda a formação acadêmica, de toda a trajetória, é ter esses 3 grandes alicerces em termos de características de comportamento, de perfil. Empreendedor, gestor e estratégico. É isso que nós buscamos no perfil dos nossos franqueados. Eu vi que o Evandro já está na sala, o Evandro entrou também. Esse é o slide que a gente apresenta o Evandro, que hoje é o nosso escritório que mais fatura. Ele está falando 3 anos ali, mas ele já completou 5 anos. Aquele slide ali está desatualizado. O Evandro está com 5 anos em Juiz de Fora e temos o escritório mais antigo nosso, o primeiro franqueado, que é o Newton, está com nós até hoje, está em Araraquara. Então, assim, hoje são mais de 80 escritórios espalhados e eu sempre coloco algumas das referências que para nós também são super importantes. Eu coloco aqui o Newton como o escritório mais antigo, mais velho de SAF e coloco o Evandro como o escritório de 5 anos, que não é o escritório mais antigo, mas é com o maior faturamento. E depois, no finalzinho, eu vou abrir palavra para ele, se ele estiver presente também. Soluções. Quais são o portfólio de serviço que vocês vão ter para entregar aqui para os seus clientes, na sua região? Que serviço que vocês vão vender?
Cada uma das modalidades de franquia está representando alguns serviços. Depois eu vou direcionar cada modalidade de franquia a algum desses serviços, mas inicialmente aqui eu quero apresentar o que faz cada um desses serviços. Então, a cada solução adequada ao perfil do cliente, ao momento que o cliente está vivenciando, nós temos no nosso portfólio 5 grandes serviços que ele se ramifica entre outros serviços. O primeiro é um RP, um software nosso que traz recorrência financeira. Então, muitas pessoas já conhecem o RP, temos um colega aqui na sala que já desenvolveu o RP, então ele sabe muito bem o que é isso. Nós temos hoje essa plataforma que é um white label, nós compramos todo o código-fonte de um parceiro, colocamos toda a nossa roupagem com a nossa logomarca, com as nossas cores, com toda a caracterização da marca. E esse software ele atende toda a demanda do micro e pequeno empresário. Ele faz toda a parte de expedição, de estoque, de PCP, emissão de nota fiscal, faz CRM, faz financeiro, faz venda, faz ordem de serviço. Então, ele é uma solução que atende 100% do micro e pequeno empresário. Ele compreende do começo ao fim o empresário, atendendo, implantando ali processo, procedimento e soluções no nível de gerenciamento. O teu gestor, que é a plataforma tecnológica nossa, ele praticamente entrega ali os KPIs, né, são os painéis indicadores, onde que traz também recorrência financeira aos clientes de vocês. O cliente, ele implanta e fica refém de todos os indicadores, então ele acaba não conseguindo mais gerenciar a empresa dele sem administrar através do gestor, do teu gestor. É uma plataforma onde que ele interliga toda a recomendação através de plano de ação do consultor empresarial e do sistema. Então, existe uma interação ali que a gente vai direcionando os nossos clientes em todos os pontos de melhoria que a gente recomenda para ele. No finalzinho dessa apresentação, talvez eu abra o aplicativo, o teu gestor, para mostrar para vocês aqui na tela, funcionando ao vivo. O sistema, o produto mais bem vendido nosso hoje, né? A gente chama ele de empresa saudável. Esse produto ele é vendido num contrato médio hoje entre 35 a 38, em alguns casos até 40, 42 mil reais. Ele fica flutuando dentro desses valores. Obviamente, tem escritórios que vendem num valor muito maior, mas a gente acaba nem falando isso para não levar uma expectativa errada para vocês. Um valor médio ali sempre vai ficar entre 38 mil reais, o valor desse projeto, desse contrato. E o cliente paga isso para vocês em 12 parcelas. O projeto ele pode ser vendido junto, né? Todos os 4 pilares, recursos humanos, marketing, finanças e controle operacional, ou pode ser vendido separadamente. Às vezes o cliente precisa só do pilar finanças, também pode ser vendido isso separadamente para os clientes. Esse projeto ele é uma mudança cultural dentro das empresas, então os funcionários precisam se adequar, se aperfeiçoar, implantar processos, procedimentos, treinamentos. É uma mudança que envolve desde o empresário, do dono do negócio, até os funcionários, e a gente passa aí navegando dentro desses 4 pilares, e o valor médio do contrato, é o contrato mais vendido nosso, vai estar na faixa aí de 38 mil reais, é um bom número para vocês usar como média de projeção. Business Plus é um projeto de formatação de franquia, onde a gente divide isso em 3 partes. A gente transforma aquela empresa pequena, que tem boas características, tem bons padrões, tem bons produtos, tem uma carteira de cliente interessante e ela tem desejo de crescer. A gente transforma também os nossos clientes para crescer no formato de franquia. Então, a gente faz desde o estudo de franqueabilidade, fazemos também ali a formatação de franquia e o planejamento de expansão. Tem outros 2 módulos que não estão no slide que nós também atuamos, que é a expansão de marca, que é o 4º módulo, que a gente acaba não colocando isso em formato de franquia, porque a complexidade é grande. Então, vocês podem fazer sim, mas vai ter que ficar um período grande com nós aqui em São Carlos para aprender como fazer. E a gestão de rede, quando a franquia já tem 4, 5, 10 operações franqueadas, a gente consegue fazer a implantação da gestão de rede, de colocar todos os KPIs, toda a auditoria de processos, auditoria de campo. A gente também temos esse trabalho, só que inicialmente vocês recebem esse módulo de treinamento envolvendo essas 3 áreas: análise de franqueabilidade, formatação de negócio e planejamento de expansão. Esse produto não é o mais vendido, ele é o 2º mais vendido, o primeiro é a empresa saudável,
só que ele é o produto com maior valor agregado na proposta nossa. Então, a proposta, os valores de contrato que a gente comercializa, o Business Plus hoje, é bem agressivo. Ele fica entre 80 a 90 mil reais o valor de contrato, e o cliente paga isso também em 12 vezes. É um trabalho intenso e longo, então ele demanda muito tempo do consultor para criar todos os manuais, todos os procedimentos, todos os instrumentos jurídicos. Demanda bastante tempo, só que a remuneração acaba compensando bastante em termos de valor. O nosso preço não é um preço fora de mercado. Alguns concorrentes que são líder nesse segmento de franqueamento, como a consultoria Bittencourt, por exemplo, ela cobra entre 160, 170, 150, um projeto desse. Então, a gente consegue cobrar um valor muito mais atrativo, ter muito mais penetração, porque a gente tem muita coisa pronta aqui que vai facilitar a vida do consultor que está dentro da nossa rede. O Growth, que é o quinto e último produto que eu apresento aqui para vocês, é um programa de aceleração, sempre em São Paulo, capital. O próximo agora já está marcado para o dia 26 e 27 do mês 3. É um evento de 2 dias que fica em São Paulo. O local ainda não está definido, mas geralmente é na região ali da Paulista ou Faria Lima. A gente acaba selecionando empresas, não é qualquer empresa que pode participar desse programa, então todos vocês podem vender, todos os nossos franqueados podem levar alguns clientes lá. É somente 30 empresas, então além de ser selecionado, é bem limitado o número de empresas que participam, que queiram participar desse programa. Esse programa são 2 dias, junto com todos os consultores, adquirindo muita estratégia de expansão para o seu negócio. É um projeto 100% focado para aceleração, e muitas vezes, no final do programa, os empresários vão sentir necessidade ou de um investimento nosso através de capacidade intelectual, onde nós investimos através dos nossos conhecimentos nesses clientes, ou através de recurso financeiro, onde que a gente também investe financeiramente nesses clientes, através realmente de sociedade. Nós já temos aí 4 clientes que estão dentro desse modelo de sociedade, onde que é uma hold, e todos os franqueados têm a possibilidade de chegar dentro desse modelo. Esse é um modelo para nós mais olhando uma ótica de longo prazo, modelo para 5 anos, onde que a gente pretende atingir aí os 700 milhões de reais de valuation nessa empresa. E é um desejo aí da grande maioria das pessoas poderem fazer muito mais business, fazer muito mais negócio do que somente consultoria. Porque os projetos aqui, além de honorários de consultoria, vocês também ganham através de participações, success fee, cotas de outros negócios que foi aprovado ali pelos sócios do modelo do Growth. Muito bem, ferramentas. Nós já estamos aqui no slide número 22, vai até 29, então já passou da metade, está faltando pouca coisa. Nós somos homologados da Microsoft, então vocês, a partir do momento que vocês já adquiriu a franquia, vocês recebem toda a plataforma Microsoft, contendo Word, Excel, PowerPoint, o Teams, que é o modelo que nós estamos fazendo a reunião aqui, o OneDrive, o Stream, que é uma plataforma de cursos, o SharePoint, que é uma intranet. Então, vocês têm dentro da franquia essa plataforma onde vocês conseguem interagir com todos os escritórios e todos os documentos que foram apontados lá dentro, de cases e referências. Então, praticamente é uma ferramenta que a gente usa de forma global, todos os escritórios utilizando ela ao mesmo tempo, que acaba facilitando e colocando todo mundo dentro da mesma página. A interação acaba sendo muito melhor com uma plataforma como essa, e vocês não têm custo nenhum dentro dessa ferramenta. Resumo do negócio, o que vocês estão comprando? Quais são os benefícios? Por que faz sentido eu me tornar um escritório da SAF e não montar um escritório como consultor autônomo? São várias vantagens, a gente acabou apontando aqui as 11 mais comuns no nosso ponto de vista. Nós temos uma estratégia comercial que facilita e ajuda demais vocês formarem uma carteira de clientes. São estratégias testadas por todos os escritórios que realmente funcionam. Metodologia de entrega. Toda entrega, não adianta só vender e não conseguir entregar. Então, nós temos metodologia de gerenciamento de projeto com entregas bem definidas, bem treinadas pelos consultores, tanto vocês ou a equipe de vocês, caso vocês tiverem funcionário, junto ao cliente. Então, a metodologia de entrega
super bem estruturada. O relacionamento com a rede, isso conta demais. Tem pessoas aqui super influentes, com bom relacionamento. Qualquer necessidade que vocês precisarem dentro da rede, possivelmente vão atender. Então, geralmente lá dentro do grupo do WhatsApp, alguém pergunta assim: já atendeu empresas no segmento de tecido? Sim, já atendeu empresa de tecido. Vou te chamar no particular. E aí troca experiência entre os consultores, sempre com muita vivência e experiência. Então, isso é um ponto que para nós ele é bem relevante, o relacionamento dentro da rede. Cases, nossos cases de atendimento, eu mostrei alguns, mas são vários cases tabulados, ultrapassam 400 cases tabulados dentro do sistema. Vocês podem a qualquer momento abrir lá, tá indo visitar uma padaria, vai abrir o segmento de padaria, vai ler todos os cases para chegar com uma abordagem na ponta da língua para aquele prospecto, para aquele cliente que vocês estão na fase de prospecção. Marca e experiência acaba contando muito para vocês que estão entrando. Já ter toda uma estrutura de staff, de retaguarda, uma marca de 16 anos, com todas as referências. Plataforma tecnológica, na hora que abre o sistema na frente do cliente, conta demais para vender contratos, para apresentar proposta para cliente. Um marketing super estruturado. Hoje nós estamos com 6 pessoas no marketing, trabalhando intensamente para gerar mais leads, para aparecer mais na internet, para fazer banner, para fazer a marca se tornar cada vez mais visível. Então, institucionalmente, a gente trabalha pesado dentro dessa modalidade. E na convenção agora, que finalizou o mês passado, a Fabiana trouxe uma inovação dentro do marketing ainda, que a cada escritório vai ter a sua rede social. Então, é SAF Consultoria /Limeira, /São Paulo, e vai tornar cada escritório ainda com uma interação mais regionalizada. Então, isso é uma inovação que para nós está bem recente ainda, está no finalmente da instalação dentro dos escritórios, mas o marketing se tornou ainda mais estruturado, mais completo para atender os escritórios franqueados. O escalonamento do negócio, né, a gente percebe que não são todos os produtos, mas a grande maioria dos produtos aqui a gente acaba fidelizando com o cliente, geralmente para 5 para 7 anos, e outros produtos que é para a vida toda, como o RP e o teu gestor, temos clientes aí de 7 anos praticamente, que estão na nossa base. Então, alguns produtos, eles não são recorrentes, mas são duradouros para 4 anos, 5 anos, e outros são mais curto, como o diagnóstico, por exemplo, demora 60 dias de entrega. Então, alguns produtos têm várias diferenciais em termos disso, mas a grande maioria traz uma escalabilidade muito grande, um escalonamento financeiro, um crescimento financeiro bem interessante para os escritórios. Treinamento e capacitação, vocês não têm custo algum, nem para fazer reciclagem, nem para fazer treinamento de reposição. Todos os meses tem treinamento, tanto em São Carlos quanto em São Paulo, capital. Vocês podem participar de todos, quantas vezes quiser, ou vocês, ou alguém do time de vocês, algum funcionário, sem custo algum. A gente preza muito por estar sempre treinando e reciclando os escritórios quantas vezes for preciso. Então, o treinamento e capacitação é constante. Além desses treinamentos presenciais, temos os treinamentos online. Temos reunião toda segunda-feira, das 8 às 10, que é eu que ministro essa reunião. É uma reunião mais voltada para a parte comercial, a parte de negócio, a parte de business. E toda sexta-feira nós temos uma reunião de 2 horas, que é feito com o Heitor, onde tem todo um suporte técnico para atender a necessidade dos escritórios quando estão com alguma dúvida em algum tipo de entrega, em alguma ferramenta também. A operacionalização do negócio. A gente consegue fazer um escritório sair do zero, trabalhando sozinho como consultor autônomo e levando ele para 8, para 10 funcionários, de uma forma que a gente conhece toda a operacionalização, desde plano carreira para funcionários, processos internos, a bonificação e comissão que paga para as pessoas. A gente já tem isso funcionando de uma forma 100% estruturada e testada, onde que vocês conseguem ainda cada vez mais operar o escritório com bastante excelência, com bastante sucesso. E por último ali, produtos estruturados, testados para vender para o cliente, onde se torna muito mais visível, muito mais fácil a penetração. Requisito, né? Algumas pessoas devem estar pensando assim, e o que eu vou fazer? Qual que é a minha função? Eu vou só vender para a SAF? Não, vocês não vão vender, vocês não são somente representantes comerciais, não são vendedores, não é nada disso. Vocês são realmente um escritório, como se fosse uma filial, onde que vocês fazem tudo, desde prospecção de clientes,
elaboração de proposta para clientes, faz follow-up a esses clientes. Follow-up é ligar para saber se fechou, por que não fechou. Monitoramento das propostas dos clientes de vocês dentro da plataforma. Visita o cliente ali pré-prospecção e pós-prospecção. Fomentar os negócios, fazer os negócios de consultoria acontecer, montar proposta, estruturar proposta, visitar clientes, entregar o serviço de consultoria. Tudo aquilo que vocês venderam são vocês mesmos que vão ser capacitados e treinados para entregar o trabalho. Então, os contratos feitos é entre o cliente e vocês. O contrato não é nosso, o contrato é do cliente seus. Vocês são treinados a entregar esse trabalho. O gerenciamento do time, quando o escritório está mais estruturado, que vocês precisam de pessoas, vocês vão treinar as pessoas, os seus funcionários, a gente vai apoiar e treinar junto com vocês, mas a liderança desse time é responsabilidade de vocês. E a administração do negócio, né, a saúde financeira do negócio também é responsabilidade, é requisito dos franqueados. Então aqui a gente tenta passar o máximo de clareza para vocês quais são as responsabilidades do franqueado, quais são as responsabilidades do franqueador, e isso tudo vai ter no documento, lá na circular de oferta de franquia, bem mais detalhada cada um desses pontos para quem tiver interesse em avançar para conhecer um pouquinho mais do modelo de negócio também. O suporte, né? Qual que é a nossa responsabilidade? O que a gente vai entregar para vocês? 100% da operação do dia a dia, andando ali de mão dada, lado a lado, para vocês fazerem o escritório performar, para ter cliente, para ter sucesso. A gente trabalha realmente de mão dada, principalmente nos primeiros 6 meses, onde os desafios nessa curva de aprendizado são maior. A gente tem uma equipe ali de 3 pessoas só dando foco nisso. É a Silza, a Natália e o Bronha. Fica o tempo todo ali dando a parte de marketing, a parte de criação, a parte de venda. Temos também a Fabiana, que cuida do marketing, que fica ali focada. Então, a gente trabalha nessa fase inicial, nessa curva de aprendizado, muito focado no sucesso do franqueado. Supervisão da rede do Buds. O Buds ali é um orçamento, né? Então, a gente tem um alinhamento de expectativa. Quando o franqueado está entrando, a gente projeta junto com vocês qual que é o desejo de faturamento. Se for muito alto, obviamente, nós vamos descer, falar que isso não é possível. E se for muito baixo, nós também vamos jogar um pouquinho para cima, falar que está muito pessimista, o valor está muito baixo, que pode ser aprimorado também esses valores. Então, a gente faz uma calibragem ali da previsão, do que é previsto, do que é orçado junto com vocês, para que a expectativa não desalinhe. Então, isso é feito logo no início e a gente dá todo o suporte para atingimento dessas metas e desses objetivos em termos de faturamento, de budget. Suporte ao serviço. Então, todo o serviço que vocês prestam ao cliente de vocês, a qualquer momento vocês podem abrir chamado, vai ser solucionado junto com a equipe do suporte. Se for preciso, vai ser agendado treinamento com qualquer consultor com mais experiência para poder dar todo o suporte no serviço de entrega. Tecnologia, staff, retaguarda. Vocês têm todo um time de tecnologia envolvido para vocês entregarem a melhor solução quando a gente fala de KPIs, quando a gente fala de RP, é tudo responsabilidade nossa em relação à entrega de vocês junto ao cliente. Treinamento online e offline, sem custo adicional, podem fazer quantas vezes for preciso. A gente recomenda fazer o primeiro presencial, e pelo menos ali, se for, dependendo a cada modalidade, né, pelo menos um dia com a gente, se for o Elite. Se for o modelo Platinum, 2 dias. Se for o modelo Standard, a gente quer que fique pelo menos uma semana, se possível 2 semanas com a gente. A cada modalidade, dentro das 3 que eu estou apresentando, tem uma característica diferente em termos de treinamento, ou mais treinamento ou menos treinamento, dependendo da necessidade também do nível do consultor. E o uso online é constante, não para de entrar treinamento novo para vocês ali, toda semana treinamento, para vocês capacitar tanto vocês como franqueado, como até mesmo o time de vocês a partir do momento que vocês começam a ter consultores mais júnior abaixo de vocês. Manuais. Todos os manuais de entrega, manual de estratégia comercial, como formar carteira de cliente, manual de marketing, manual de gestão financeira, o que você entrega de gestão financeira para o cliente, são totalmente manualizados, os manuais 100% prontos, padronizados, dentro das entregas e dos serviços que nós fazemos junto aos clientes.
Localização de pontos, só para quem vai montar escritório, obviamente, para quem vai trabalhar em home office não tem necessidade, mas a gente dá todo o apoio, desde localização de ponto até de layout de escritório, padronização de móveis, de banners, de faixas, de cores. A gente dá todo o suporte na layoutização e na localização de ponto também. E o suporte de marketing, que é um dos melhores diferenciais que nós temos hoje. Nós temos todo o suporte para ajudar vocês na captação de oportunidades. Então, tem várias estratégias super bem alinhadas, onde que nossa equipe faz com que traz oportunidades e leads e propostas para que vocês consigam performar de uma velocidade mais rápida possível. Regras do negócio. Quais são as regras? Depois isso vai ter com mais clareza ainda nos instrumentos, para quem pretende seguir, mas o contrato nosso é um contrato para 5 anos. Experiências e competitividade. Obviamente vai ter uma cláusula lá de não competitividade, né? As pessoas não podem entrar no modelo da SAF, aprender o modelo e depois querer sair do modelo da SAF usando toda a metodologia. Então tem cláusula de não compete, de competitividade, dependendo da experiência. Para quem já é consultor e tem experiência comprovada, a gente consegue anular essa cláusula ou fazer algum aditivo anulando esse não compete. Para quem não tem experiência, a gente tem que colocar a cláusula de não compete também. Os royalties mínimo de 12 meses, né? Tem o custo da estrutura, então entrou lá, recebeu uma proposta de trabalho, vai desistir? Existe um royalties mínimo de 12 meses, porque a gente tem um start inicial com o custo de uma equipe gigante de 23 pessoas, contratada CLT na matriz, então tem ali pelo menos uma carência mínima de 12 meses, no caso de uma possível desistência, que isso para nós é bem baixo, o índice de desistência ou congelamento por alguma oportunidade. Não por insucesso, por fracasso, mas por causa de oportunidade. Os clientes de vocês acabam tendo muito assédio em termos de convite para a sociedade, em convite para trabalhar full time somente naquele cliente. Isso acaba tendo uma certa constância e vocês vão perceber que o consultor é uma pessoa muito assediada. Todos os empresários gostariam de ter ali um consultor ao seu lado para ser mais assertivo na tomada de decisão, né? E dentro ainda do contrato que vocês vão receberem aí na COF, né, tem as cláusulas de penalidade, que é a previsão de rescisão, que eu estou falando acima aí dos 12 meses, são a não concorrência, que eu também estou falando aí do não compete, né, não competir com nossos produtos, o padrão da marca, obviamente, para a gente manter todos os escritórios rodando, tem que existir aí toda a padronização da marca, utilizar as mesmas cores, as mesmas marcas, os mesmos produtos. Isso é bem comum nos modelos de franquias do Brasil todo. E a confidencialidade, todo esse modelo que vocês vão adquirir, desde marketing, de instrumentos, de contratos, tudo isso é confidencial e, obviamente, não pode ser disparado para outro amigo, colega, parente de vocês. Muito bem, falando da tela de preço aqui, de valores, para vocês entenderem um pouquinho mais os valores, como que funciona cada uma das modalidades, né? Essas 3 modalidades que eu estou apresentando aqui para vocês, a taxa de franquia inicia em 7.348, que é o modelo Elite, onde que vocês têm 2 produtos no Elite. Tem o RP e tem o Teu Gestor. No modelo Platinum, que passa para 20.548, vocês têm também o RP, o Teu Gestor e aumenta aqui o Empresa Saudável. Nesse já entra o Empresa Saudável. E o Prime, ele tem o RP, o Teu Gestor, o Empresa Saudável e nele entra o Business Plus, que é a formatação de franquia, onde os contratos são valores maiores, por isso que os valores de taxa de franquia também, consequentemente, acaba subindo para vocês. Então começa em 7 mil, o modelo intermediário 20 mil reais e o modelo Prime 35 mil reais a taxa de franquia por toda a transferência do know-how dos nossos produtos. Os royalties mensal, então é sempre mínimo de meio salário mínimo ou 7% para quem está na modalidade Elite, para quem está na modalidade Platinum, um salário mínimo ou 7%, para quem está no modelo Prime, 2 salário mínimo ou 7%. Marketing, nós não cobramos marketing, todo o marketing que nós investimos são marketing institucional e a gente ali apoia vocês no marketing no que for necessário para estruturar a rede social, layouts, tabloides, fazer tráfego, mas a gente não cobra mais nada dos franqueados em relação ao marketing. Isso aqui no modelo anterior
era cobrado ali 3%, hoje a gente não cobra mais. Necessidade de capital de giro. Obviamente, nos dois modelos, o Elite e o Platinum trabalham em home office, então ele não tem necessidade de capital de giro. Já no modelo Prime, onde que ele é obrigatório ele ter um escritório, ele começar com pelo menos com 2 ou 3 consultores, aí a gente sugere para ele ali uma necessidade de capital de giro que vai entre 25 a 30 mil reais para ele manter a curva de crescimento até chegar no ponto de equilíbrio entre 6 a 8 meses. Então a gente ali sugere 30 mil reais de capital de giro. Instalação também não tem nos dois modelos, porque já é modelo home office. Já no modelo Prime, a gente sugere 25 mil reais, sendo que aqui existe uma oportunidade de não gastar os 25 mil reais por existir em várias regiões cowork, né? Escritórios estruturados já com toda a mobília, com ar-condicionado, onde vocês não vão gastar nada, vão pagar ali uma mensalidade muitas vezes e ter escritório super estruturado. Então, pode ser que vocês não tenham esse investimento tão grande de instalação ou necessidade de capital de giro para quem pretende já investir um pouco mais entrando na modelo Prime. Qualquer um desses 3 modelos, a gente tem como próximo passo o preenchimento, obviamente, de um formulário de interesse, que eu vou postar aqui no chat ao lado, depois vocês vão receber também das assistentes. Depois desse preenchimento, vocês vão receber a COF, a circular da oferta de franquia. E aí, depois da circular da oferta de franquia, geralmente faz uma reunião comigo, onde eu esclareço todas as dúvidas de COF. Eu monto com vocês todo o planejamento, expectativa dentro de cada um desses modelos, quanto que vai ter de retirada, quanto que vai ter de faturamento, quanto que vai conquistar de cliente, mês a mês dentro do primeiro ano. É feito todo um planejamento para depois a formalização ali da assinatura de contrato e agendamento da reunião de onboarding. Então é super bem planejado, é super bem estruturado antes de qualquer tomada de decisão. A gente preza ali muito pela excelência e entrega dos nossos escritórios, dos nossos consultores. Então é feito isso de uma forma bem estruturada. Pessoal, eu tentei ser o mais breve possível, porque a apresentação está um pouco longa, né? Está com 23 páginas para mim tentar mostrar o máximo que eu posso aqui para vocês, mas eu queria deixar aberto aí para vocês poderem perguntar o máximo que vocês puderem. Eu mandei aqui no lado também, no chat ao lado, um link do formulário para quem quiser preencher. Depois elas vão mandar para vocês também amanhã, mas quem quiser receber a circular da oferta, também pode pegar o link aqui para ir preenchendo. O que eu gostaria de fazer com vocês nesse momento? Deixar bem aberto para vocês perguntarem o máximo de coisas, que eu sei que a cabeça de vocês aí tá dando um nó com tanta pergunta para fazer. Vamos lá, pessoal, pode perguntar. Acho que o Diego abriu o microfone lá. Ó, o Paulo que eu falei que ia entrar, tá aí, ó. O Paulo entrou. E aí, Paulo, tudo bem? Estamos aí. Tudo bem, Rogério? Boa tarde aí, boa noite para vocês aí já, né? Tudo bem? Tudo bem, e você? Que hora que é aí, Paulo? Aqui são 6h15. 6h15. Deixa eu já aproveitar, já que eu falei, vou fazer a primeira pergunta. Então, enfim, o que a matriz recebe, Rogério, é 7% do royalty, né? Se eu vendo lá a empresa saudável por 30 mil aí que você falou, ou seja, é tudo para mim, no final do mês, 7% da matriz e o valor completo fica para o franqueado, correto? Corretíssimo, perfeito. E qualquer outro serviço que a gente possa vender, né? Correto, Paulo. Beleza. Cheguei um pouquinho tarde, aí, desculpa, eu achei que era 7h30, era 7. Tá? Mas eu peguei quase tudo. Eu gravei, viu, Paulo? Depois eu vou te mandar, aí eu vou subir ele no YouTube e eu te mando depois, não tem problema. Tá bom. Esse material que você divulgou aí para a turma, esse é confidencial, esse você não envia não, né? Eu não envio, mas no vídeo vai ter ele, né? Ah, beleza. Então, ótimo. Vai dar para apresentar para os colegas, para os nossos parceiros aí de Peru. Beleza. O Jorge, acho que levantou a mão lá. Jorge, fica à vontade.
Rogério, eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, qual é o valor do ERP, do sistema ERP, que você, não sei se você falou, não me recordo. Legal, muito boa pergunta, eu não falei. Eu vou dar o exemplo de um cliente que nós implantamos agora recentemente, tá? É a indústria Geomet, daqui de São Carlos. É uma indústria bem antiga, que tem 43 funcionários. Ela praticamente é uma metalúrgica, faz peneira para café, para agronegócio. Ela fabrica isso. Nós vendemos por 12 parcelas de R$ 3.200 a implantação, então foi 12 meses de implantação. E a licença, que a gente chama, mensalidade, R$ 800 por mês. Então, a partir do 13º mês, ele paga só R$ 800 por mês, e isso é infinito enquanto ele continuar com o sistema. Então, isso daí, Jorge, depende muito da complexidade dos módulos, do segmento de cada cliente. Eu estou passando assim um valor médio, mas pode ser vendido por mais ou pode ser vendido por menos, tá? O valor médio vai dar bem próximo disso que eu estou falando. Ok, só para complementar essa pergunta, como é que é calculado o comissionamento? Por exemplo, eu entrei como Elite, que é o primeiro nível, né? O Júnior, vamos dizer assim. Como é calculado esse comissionamento com base no valor do sistema, um exemplo, para o franqueado? Comissionamento do franqueado. Não entendi a pergunta. Reformulando a pergunta, como é o faturamento do franqueado Elite? Reformulando a pergunta. Legal, entendi. Quanto que fica para nós, quanto que fica para o Elite? Isso. Assim, uma média mensal, uma média. Boa pergunta. O Elite, ele vai atingir um faturamento ali bem próximo de 6 a 8 mil reais. É o que vai chegar o Elite. Isso de faturamento bruto mensal, tá? Vai acabar sobrando isso para ele. Em termos de retirada, não vai dar muito menos. Ele vai tirar um imposto que muitas vezes ele vai ser uma MEI, que ele vai pagar 50, 60 reais por mês, e vai tirar mais meio salário mínimo ou 7% de royalties. Esse vai ser os custos. Então a margem dele é bem grande, Jorge. Perfeito. Já no modelo Prime, que é o beneficiário, ele já chega bem próximo, entre 14 a 17 mil reais de retirada. Ele já tem uma retirada maior, porque o Empresa Saudável vende mais e o valor do Empresa Saudável ele é mais atrativo. E já no modelo ali, o Prime, o modelo de escritório, ele acaba tirando entre prolabore e retirada de lucro 30, 35 mil reais. Por isso que a gente convida vocês para fazer esse trampolim, sabe? Para quem já ganha bem próximo disso hoje, eu tô ganhando 25, cara, vai direto pro Prime. Nem erra para entrar no outro modelo. Já manda para ir pro escritório. Agora, para quem tá tirando nessas faixas de preço... No meu caso, é mais aconselhável, até pela minha falta de experiência na área e também, até pela questão salarial, entrar no Júnior mesmo. Perfeito. Ótimo. Boa, Jorge. Obrigado. Imagina, essa disposição. Albani. Ô, Rogério, só pegando um gancho aí também na pergunta do Jorge, que você comentou aí sobre um faturamento de 6 a 8 mil. Isso aí já tirou o meio salário ou 7% do faturamento, ou ainda precisa tirar esses valores aí, desses 6 a 8 mil aí que você estipulou para o Elite? O Elite ele vai chegar lá em 8 pau mês, tá? E 8 mil reais ele vai tirar meio salário mínimo ali, que é os royalties, e mais 50 reais de imposto. O resto é bolso, é lucro líquido. Tá. E qual é o patamar que define se o royalty vai ser meio salário ou 7% do faturamento? A partir de quanto que ele vira 7%? Boa, excelente pergunta também. O salário hoje está acho que está 1.128, se não me engano. Então, a partir do faturamento, ultrapassou os 4, lá é meio salário mínimo, então é metade disso. Passou 5 mil reais de faturamento, vai passar a 7%. A gente coloca o mínimo como garantido lá, porque senão não paga nada, e muitas pessoas, já aconteceu no passado, hoje não acontece mais, mas ele entrava numa zona de conforto, e para ele faturava 3 mil reais e ele estava feliz. E para nós ele pagava 300 reais, era muito pouco. A gente não consegue nem pagar a estrutura nossa de suporte. Então a gente acabou tabelando dessa forma
para que ajude também os empresários a faturarem mais, né, os escritórios. Tá certo. E uma última pergunta, em algum momento você comentou aí sobre a equipe de marketing, falou de leads. A minha pergunta é se a SAP também auxilia nessa captação de clientes e de oportunidades, ou algum consultor de uma outra localidade, só tem um cliente lá em Curitiba que eu posso indicar o consultor lá de Curitiba, alguma coisa assim. Na verdade, a pergunta é sobre se existe também um auxílio nessa captação de clientes e oportunidades. Eu entendi a pergunta. Legal, Albano. O que a gente faz? A gente auxilia na captação de leads, a gente não promete leads. Por que eu estou falando que não promete? Porque isso depende de diversas características e diversas premissas. Por exemplo, tem região que o Facebook vai rodar mais, tem região que o Instagram vai rodar melhor, tem região que o Google vai rodar melhor. E isso é muito complexo para a gente entender a característica da região. Nós temos na nossa equipe a Maiara, inclusive ela está na sala, a Maiara Dias, ela está presente aí acompanhando a gente. Então vai depender de uma série de estudos, ela saber quais são as palavras-chave, quais são as campanhas, quais são os criativos. O que vai surgir por parte de vocês é só a compra do tráfego, a compra da campanha. Então geralmente a gente sugere ali 300, 500 reais para vocês colocarem no cartão de crédito no Google, no Facebook, no Instagram, e a gestão dessas ferramentas fica tudo por conta nossa, onde que nós temos aí a Maiara seguindo, encabeçando esse projeto como gestora de tráfego. É dessa forma que a gente está trabalhando hoje. Só que aconteceu assim já no passado, ó, Ribeirão Preto, chegaram 32 leads em 15 dias. E outras regiões que investiu o mesmo valor, chegaram 3 leads. Então, o mesmo valor, os mesmos 300 reais. Ribeirão Preto bombou e outra região não chegaram quase nada. Então, assim, a gente não pode prometer, mas a gente pode dar todo apoio, vai abrir a tela, vai ensinar como fazer. E vocês podem fazer isso também, porque vocês vão ter as redes sociais de vocês. Então, tem as duas formas, ou a gente fazendo por aqui, ou vocês mesmo operando aí para quem tem um pouquinho mais de conhecimento em rede social e em tráfego, né? Boa, Albano. Tem a Andréia também que tá com a mão levantada lá. Obrigado a vocês. Oi, Rogério. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Rogério, eu tenho uma dúvida. A questão de território. Se eu tiver, por exemplo, eu já estou começando nesse ramo de assessoria e já tenho alguns clientes em outra região. Como que funciona isso se eu fechar com vocês? Muito bem. Olha só, a gente trabalha uma forma muito parecida com o sistema que os bancos trabalham. Porque a minha experiência, eu vim do Santander, e eu acabei implantando desde lá de trás a metodologia com base no CRM, no sistema. Então, vocês podem prospectar no Brasil inteiro. A gente não vai dar uma região para ser atuada. Vocês têm total liberdade de trabalhar e prospectar em todo o Brasil. E todo cliente que vocês estiverem trabalhando, vocês vão cadastrar dentro do CRM da SAP. Nome, CNPJ, endereço, telefone. Esses clientes, sim, a gente dá exclusividade. A esses clientes, vocês trabalham nele, podendo trabalhar a forma que for. Nenhum outro escritório vai conseguir prospectar ou trabalhar os clientes que já estão na carteira de vocês. Tá. E a questão do retorno do valor investido, no caso do Platinum, qual que é o tempo esperado para ver esse retorno? Que região que você está mesmo, André? Eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Fantástico. Aqui eu tenho um grande problema porque aqui a concorrência é muito grande, né? Em Belo Horizonte nós temos, assim, esse mercado de consultoria, ele é bem aquecido, principalmente para pequenos negócios. O Sebrae, ele é muito ativo aqui, as questões também das contabilidades. E eu, no caso, eu até trabalho num ramo específico também, mas o que eu achei interessante na sua franquia, que ela iria me agregar conhecimento nos outros ramos que eu não tenho tanta infiltração. Eu sou muito especialista na área de saúde, né? E pela sua apresentação eu vi que é algo mais genérico. Então, assim, é algo que me interessou muito. Mas o que me preocupa é a região que eu estou.
Eu vou passar a palavra, eu não sei se o Evandro está podendo falar, André. O Evandro, ele está há 5 anos na SAF, ele é o franqueado do Juiz de Fora, e nós estamos numa fase aí de namoro, eu e o Evandro, para ele ser o franqueado Master Minas. E aí, Evandro, não sei se você acompanhou a pergunta da André, o que você fala de Belo Horizonte aí para ela? Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Tá ouvindo bem. Tá. Belo Horizonte é oceano azul para consultoria, não tem jeito, né? E eu estou falando isso não porque eu estou falando que é fácil. É a questão de diferenciação, porque concorrência também eu tenho muito aqui. Desculpe o nome da pessoa que perguntou, só para eu falar com Andréia. É porque eu não estou vendo a Andréia aqui. E eu estou falando isso também porque eu conheço a operação, né? Temos uma operação em BH que começou já, né, Rogério, há algum tempo, né? Eu não sei se tem ainda. Já tem ainda uma operação. E é um perfil totalmente diferente, ele está muito focado no setor de engenharia, porque ele é engenheiro. Isso acontece muito, né? Agora, a parte de gestão empresarial, essa parte de estratégia, ele nem atua muito. Então, assim, a gente sabe que tem demanda lá. Eu tenho cliente em BH também, eu sou de Belo Horizonte, né? Eu vim transferido de BH numa multinacional em 2001. E aí vim para Juiz de Fora, continuando nessa empresa, e eu fiz um M&A nessa empresa, levei ela ao mercado. Em 2016 eu saí da empresa e acabei entrando na SAF, e estou desde então. Só para vocês conhecerem um pouco da história, né? Juiz de Fora é tão quão difícil quanto BH, porque Juiz de Fora ainda tem a penetração do Rio. Aqui, às vezes, eu concorro com o Big Four, para vocês terem ideia, porque o Rio é muito perto, né? Então, assim, eu acho que BH tem muito espaço, sim, né? Nós, inclusive, eu já avaliei abrir uma operação em BH, eu só não abri porque a pessoa que trabalhou comigo na empresa que eu trabalhei acabou indo para um outro emprego, e aí acabei buscando aí, né, Rogério, a gente está conversando para tentar abraçar Minas Gerais, né? Porque Minas tem muito espaço para crescimento. Aqui em Juiz de Fora eu atendo projetos em Araraquara, Ribeirão Preto, Campinas, Sinop, parceiros dos escritórios da SAF. Então todos têm um escritório, a gente troca projetos, tá? Então você não vai trabalhar, se você tiver um bom network, você consegue trabalhar inclusive em outras cidades, né? É óbvio que isso depende de isso é para complementar competências, tá? Vou dar um exemplo para você. Eu nunca implantei franchise aqui em Juiz de Fora, nunca fiz franquia. E eu tinha um especialista na rede, que inclusive é o Newton, que é o mais antigo da rede, e o Newton franqueou mais de 50 empresas nesse período que ele está na rede. Convidei ele para participar do projeto. Eu vou dar um exemplo. O Business Plus realmente é o projeto mais caro. Esse projeto nós vendemos por R$90 mil, R$88 mil. Estamos tocando o projeto em conjunto, termina em março, é um caso prático, tá? Estou falando de um exemplo prático. Então, assim, por que eu estou falando isso? A gente vai regionalmente, buscar crescer regionalmente, criar experiência, né? Porque tem que criar experiência, porque o grande desafio do empresário hoje é você convencê-lo, ter um discurso que convence, é muito mais isso. Vender experiência, a gente vende experiência. A gente vende que eu vou sentar na sua cadeira e vou te ajudar a tomar decisão junto com você, só isso. Mas BH é uma área muito boa, né? É uma cidade muito grande, com muitas empresas precisando de ajuda. Espero ter ajudado. Desculpa, Rogério. Imagina, eu sei que você está com compromisso para sair, mas eu queria só fazer mais uma pergunta para você. Para quem está aí na fase de namoro, para quem está na sala, naquela fase eu entro, não entro, vale a pena, não vale a pena, o que você falaria para eles, para quem está pensando em iniciar? Fala do desafio que você teve no início, que eu acho que isso é bem importante aí para as pessoas que estão na fase de avaliação, né? Sem dúvida. É uma coisa que muitas pessoas me ligam, né, de vários estados para trocar experiência. Eu recebo pessoas no meu escritório, obviamente que alguns que vêm acabam ficando. Mas uma das coisas que o Rogério foi muito claro, eu acompanhei toda a apresentação, né, até porque sendo um master franqueado, eu tenho que dominar tão quanto o nosso presidente, nosso CEO aí, né? Primeira coisa, a gente é tomar muito cuidado com essa decisão, porque o Rogério deixou muito claro qual o perfil que encaixa como consultor empresarial, tá? Uma coisa importante,
nós estamos tomando a decisão de ser empresários para quem ainda não é, né? Para quem ainda não é. E isso é totalmente diferente de você ser seletista, tá? Eu nunca, até comprar a SAF, eu tinha 22 anos de carteira assinada nessa empresa. Eu nunca tinha sido empreendedor. Eu decidi ser empreendedor porque o Rogério é vendedor nato, né, gente? Deu para perceber. O homem sabe falar sobre uma ferramenta que ele conhece com profundidade. E aí deu super certo. O início, eu fiquei 6 meses trabalhando no home office. Falei, Rogério, eu não consigo montar escritório agora, preciso de um tempo. Depois de uma negociação, consegui 6 meses, né? E 6 meses eu trabalhei em casa. Aí, com 3 meses, eu contratei um estagiário. Porque se você também for muito operacional, você não cresce, entendeu? Então nós vamos ter oportunidades, assim, eu espero, né, para quem entrar na rede, de trocar algumas figurinhas. Eu não vou tomar o tempo aqui, né, do Rogério, mas é muito importante você ter projeto, né? Projeto é o quê? Eu tenho meu budget desde a minha primeira, eu paguei a franquia, o Rogério lembra disso, eu tinha o retorno da franquia foi em 7 meses. Em 6 meses eu já tinha vendido o projeto para cobrir meu investimento, e aí eu abri o escritório, né? Aí eu fiz outro investimento no escritório e mais 3, 4, 5 meses já tinha recuperado. Obviamente que eu tenho um perfil mais executivo, eu fui CFO, eu fui CEO de empresa, fui vice-presidente, então tive 1.000 funcionários, cada um tem a sua história, né? Mas eu também nunca tinha sido consultor na minha vida, eu nunca tinha vendido nada. E eu, assim, de cada 10 clientes que eu sentava, 9 eu vendia, né? Então, é uma questão de disposição, de decisão, é uma decisão. É um trabalho muito bacana você conseguir. Eu lembro que eu era executivo, ficava dentro de uma sala de 20, né, de 14 horas por dia. Hoje eu vejo o dia, eu conheço pessoas, eu conheço empresas, eu estou na alimentação, eu estou na tecelagem, Então, é legal, você tem que gostar disso, tá? Estou falando a nível de perfil. Mas é muito interessante porque isso provoca você aprender o tempo inteiro, né? Por exemplo, algumas ferramentas eu nunca implantei aqui. Eu fui diretor de um setor de controladoria, então tinha lá 3, 4, 5. Agora, você montar um setor desse dentro de uma empresa é outro desafio. Peguei o primeiro, implantei no segundo, já foi mais fácil. Então a gente aprende, gente, entendeu? A gente vai aprendendo. Valuation. Nunca tinha feito uma avaliação de empresa na vida, nunca precisei fazer, eu contratava. Depois que eu fiz o primeiro, hoje eu faço cerca de 15, 20 por ano. E são soluções que eu vendo a 40, 50 mil, dependendo do tamanho da empresa. Estou dando alguns exemplos, tá? Não estou dizendo que é fácil, é muito difícil, mas em média eu cresci todos os anos de 12% a 16%. Eu sempre cresço todos os anos, ou seja, você tem que ter um projeto. Se não tiver projeto, você não cresce, você não sabe para onde você está indo. Então, são os conselhos que eu dou, né, da minha humilde experiência aqui em Juiz de Fora. Ninguém aqui é dono da verdade, só estou dividindo com vocês uma experiência. Desejo sucesso aí na tomada de decisão de vocês, tá? Estou muito orgulhoso de estar na rede. Assim, o problema da SAF é isso: você entra, você se apega à marca, né? Você se apega. A turma é boa, os executivos são... Pô, nós tivemos uma convenção agora, parece que você está em família. É gostoso trabalhar na SAF, tá? Então, acho que é uma decisão legal, mas não é um emprego, gente. É uma empresa, você está comprando um negócio. Então, você tem que agir como empresário, né? Eu e o Rogério mesmo estamos namorando para ser sócio, já deve ter uns 3 anos. Não tivemos a maturidade, agora não. Agora fechou 5 anos de operação, de novo fomos o maior escritório. Tenho muito como colaborar com a rede, tem muitos profissionais que me preocupam para fazer o primeiro projeto em conjunto para aprender. E estou disponível, obviamente que não é todo mundo. A SAF está ficando grande, gente. Então, antes, quando ela tinha 20 escritórios, eu falava, gente, pode me procurar. Agora, com 100, quase fica difícil, né? Mas, enfim, sucesso para vocês, felicidade na decisão. Espero conseguir, nesse pouquinho tempo, ter contribuído aí. Muita atenção ao seu perfil, se é isso que faz sentido para você, tá? Não é uma questão de precisar, é uma questão de ter perfil também. Eu dei certo porque, além de precisar, eu tinha perfil e tinha projeto. Outra coisa, né? Faça conta, defina um tempo para você ter seu retorno do seu capital, não deixe isso ficar rodando, não, tá? Projeto que não deu certo, gente, não pode continuar. A gente tem que virar, a gente tem que viver, retomar. Eu já tive algumas quedas na minha vida, já fui empresário em outras coisas.
Então, assim, eu sei que é uma decisão difícil, mas é um momento muito bacana, porque isso pode ser uma decisão que vai mudar toda a sua vida para o futuro aí. Felicidade para vocês. Boa noite. Dá licença que eu estou atrasado aqui já. Valeu, Evandro. Obrigado pela contribuição, viu, cara? Bom descanso. Grande abraço, gente. Valeu. Sucesso aí. Acho que o Albani levantou a mão lá. A Andréia já concluiu? Já. Ok. Só uma última pergunta aqui, Rogério. Você comentou que como o Elite ele tem 2 produtos para vender, não é isso? Correto. O ERP e o teu gestor. Correto. E se nessa prospecção que a gente está fazendo aqui, surge algum cliente com necessidade da empresa saudável, por exemplo, como é que fica isso, então? Excelente pergunta, Albani. Olha só, o que a gente faz nesse momento, vocês podem vender os outros serviços que não estão dentro do portfólio da regra do jogo aí. Então, o Empresa Saudável e o Business Plus, a qualquer momento que vocês enxergarem oportunidade, acessa nós da Matriz, a gente vai contribuir e ajudar vocês a fechar, porque a gente sabe toda a forma de fechamento desse negócio, e a partir do momento que fechar esse negócio, vocês fazem o upgrade e pagam só a diferença, paga com o próprio projeto. Então, o que a gente sempre recomenda é isso mesmo, vende, não deixa de vender. Obviamente, vocês não vão ter o linguajar, vocês não passaram pelo treinamento, então é difícil vender sozinho, sem a consulta de quem já passou pelos treinamentos ou quem tem experiência. Utilizam a nossa base aqui da Matriz para fazer a reunião em conjunto com essa oportunidade e depois vocês fazem aí o upsell, o upgrade, e a gente consegue fazer isso de uma forma muito tranquila, sem descapitalizar vocês, porque parcela conforme a parcela com o cliente, então dá para fazer isso tranquilamente, Albani. Excelente. Pessoal, eu estourei o meu horário aqui em relação a isso, eu falei que eu ia acabar 8h30, são 8h36, também estourei pouquinho a coisa. Eu queria saber se mais alguém tem perguntas e reforçando aí para vocês que eu mandei no chat ao lado o formulário, né? Para quem quer receber mais material, eu vou fazer reunião individual com cada um de vocês. Ela é bem genérica para mim entender um pouco mais, para mim apresentar tecnicamente um pouco mais o nosso modelo de negócio. E aí a próxima tratativa é preencher o link com os dados de vocês recebem a circular de oferta e a gente marca mais uma reunião individual com cada um. E aí eu vou poder apresentar um pouquinho mais de detalhe, eu vou poder conhecer o perfil de vocês para auxiliar nisso, se o perfil é bom, qual é o tamanho do risco, quanto que deseja faturar, quanto que é a remuneração que vocês têm, se nosso modelo de negócio vai entregar uma remuneração que não vai colocar vocês e a família de vocês em risco. Então a gente vai dar todo o apoio para cada um de vocês fazendo essa transição de uma forma bem segura. Transição eu estou falando para quem está empregado ou para quem está iniciando, né? Vindo para dentro da SAF de uma forma bem segura. Eu vou fazer um trabalho realmente de mentoria com cada um de vocês, para quem avançar aí, para quem tem interesse, e sem nenhum compromisso de fechar com a gente. Porque muitas vezes eu posso conhecer um pouquinho mais e eu mesmo falar, cara, espera mais um pouquinho que não é o momento. Então a gente tem que avançar um pouquinho mais aí para quem se interessou pelo modelo de negócio. E aí eu queria deixar aberto para mais uma ou duas perguntas para a gente poder fazer o encerramento também, caso tenha, né? O link pode ser enviado no chat também, ou no WhatsApp pelo consultor? Porque pode. Eu não estou enxergando o chat aqui na minha tela do Teams. Não está enxergando? Eu vou pedir para que todas elas encaminhem no chat de vocês, porque elas estão na sala aí, tá? Elas vão mandar sim. Ótimo. Obrigado. Pessoal, podemos fazer um encerramento? O Kleber levantou a mão. Kleber, fica à vontade. Bom, meu amigo, vamos lá. Primeiro, gostei muito de tudo que foi explanado. Agora, só uma dúvida. Os produtos que a SAF vai disponibilizar para cada empreendedor, né, que entrar com vocês vão capacitar para que nós, consultores, possamos implantar? É isso mesmo que eu entendi? Todos os produtos? Todos. Todos eles, né?
Com exceção do RP, Kleber, que você é da parte de RP, em algumas vezes a gente entra com uma equipe de suporte bastante grande aqui, auxiliando e treinando junto com o cliente. Né? Principalmente quando entra a parte de customização de tributação, que você sabe que isso é mais salgado. Então, de muitas acordo vezes, com cada segmento, né? E isso a gente não consegue passar no treinamento também, porque a complexidade ela é quase que infinita aí, né? Então, sim. Isso eu vejo como tudo bem, é parte de implantação, mas isso aí é uma configuração, né? Exato. Ele fica fora do processo de implantação. Eu vejo que implantar um processo de faturamento financeiro, aquela situação, a maior parte, né, é mais tranquilo. Agora, quando a gente entra na configuração, realmente tem que ser através de uma equipe de apoio mesmo. Mas tá ótimo, já foi pessoal bem, aqui bem da retaguarda. Tá ótimo. Legal, Kleber. Obrigado. Obrigado pela participação também, viu? Tá ótimo, obrigado a você. Pessoal, então boa noite para vocês. Obrigado aí pela paciência, pela contribuição de todo mundo. Eu vou subir o vídeo no YouTube e as meninas vão mandar para vocês aí o link de preenchimento de cadastro e também aí o vídeo para quem quer assistir novamente ou mostrar para a esposa, para o marido, para alguém que vai ajudar na tomada de decisão. Valeu, gente. Boa noite. Um abraço a todos. Tudo de bom.